Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo reflexivo. É muito importante, né, a gente fazer esse estudo. Poxa, eu gosto, amo fazer esse estudo, porque eu estou aprendendo e tenho certeza que os meus amigos também devem estar aprendendo alguma coisinha. Aqui ninguém é professor, somos todos alunos, somos todos aprendizes, não é verdade? Vamos citar um trecho de Emmanuel, que ele nos diz o seguinte: aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou manche é moeda falsa no tesouro do coração. Como é importante, né? A gente saber que a palavra, ela deve saber ter um bom sentido. A palavra deve ser bem usada, na verdade, porque é tão ruim quando a gente escuta alguma coisa que nos fere, que dói lá profundamente, né? Então, da mesma forma que nós não gostamos, não nos sentimos bem em ouvir algumas palavras, a gente também não pode também fazer o mesmo, né? A gente tem que saber usar, fazer uso da palavra. E aí, quando se trata da nossa mediunidade, né? Quando se trata da nossa educação mediúnica, quando se trata de doutrinadores, coordenadores, evangelizadores, o uso da palavra é muito importante, né? A gente tem que entender o seguinte, que o mundo espiritual e as inteligências desencarnadas que se comunicam conosco, né, nas reuniões mediúnicas, a gente vamos ver que os termos, as frases, as palavras ditas, elas têm semelhança do uso no campo terreno, porque é nele que nós habitamos, como também o uso no campo espiritual. Nós sabemos que nós interagimos com o plano espiritual de uma forma igual. Qual a diferença? Porque eles não têm o corpo físico? Porque nós somos espíritos encarnados? Eles perderam este corpo, essa matéria, mas eles continuam vivos. Eles continuam com os seus sentimentos. Eles continuam tendo as mesmas sensações, agindo da mesma forma. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós aqui formamos os nossos grupos sociais, né? Nós temos aqui na Terra, são muitas as formações de grupos que no plano espiritual existem da mesma forma. Não há diferença não. É muito análogo à sociedade terrena e à sociedade espiritual. Nós e eles apresentamos o mesmo nível, a mesma variedade evolutiva. Porque tudo é crescimento, tudo é evolução. Então, se existem diferenças aqui na Terra, existem também as diferenças no mundo espiritual. Cada um tem um pensamento, cada um tem um sentimento, cada um age de uma forma. Vejamos, amor próprio, vaidade, inveja, ciúmes, nobreza de desprendimento, altruísmo, espírito de renúncia, são expressões psicológicas, morais, que existem nas comunidades daqui e do além. Então, vamos percebendo que tudo faz parte do todo, não é verdade?
Muitas vezes nós observamos nas reuniões de intercâmbio grandes dificuldades, inibições dos nossos irmãos no uso da palavra. Aquele que faz o esclarecimento evangélico, aquele que faz a doutrinação com quem está ali, com o espírito comunicante, ele sente dificuldade de falar, de se expressar. Muitas vezes dizem que não sabe o que dizer porque quem está ali se comunicando está falando e ele não sabe o que dizer porque é uma pessoa diferente. Não é diferente não. São iguais a nós. Existe sentimento na palavra, existe o sentimento na expressão. Então não há diferença. E por que essa dificuldade de você se comunicar com o outro? Então, percebemos que essas dificuldades não resultam da falta de preparo, não. Porque quem está ali para ser o evangelizador, o doutrinador, o coordenador, ele se preparou para estar ali. Então ele não pode dizer que foi falta de preparo, é falta de inspiração. Não é nada disso. Porque nós temos que considerar que aqueles nossos irmãos, aquelas entidades, são seres como nós, parte da criação. Então, se aqui eu estou sabendo conversar com vocês, eu estou sabendo me comunicar com vocês, que nós estamos encarnados, por que deveria sentir você, a dificuldade de falar com o comunicante? Porque você vai procurar palavras fora do seu nível de conhecimento? Não, de forma alguma. Os espíritos são iguais em tudo a nós. Não há diferença, gente. Eles perderam o corpo físico, apenas isso. Continua a ser espírito. Então, veja só, eles carregam as mesmas virtudes que nós. Eles carregam os mesmos defeitos que nós. A mesma posição evolutiva que nós. Tem eles, quanto nós, sentimentos que torna-se reconhecido no trato gentil ao qual dispensamos, Então, devemos ter o tratamento carinhoso para com todos. Quando chega alguém no nosso lar, nós não tratamos com respeito, nós não tratamos com carinho, nós não tratamos com afabilidade. E por que nós vamos ter mudança de comportamento ante os desencarnados, ante aqueles que estão se comunicando conosco? Se nós fazemos assim com os nossos visitantes, nós devemos fazer também com os nossos visitantes desencarnados. Eles são credores da nossa caridade, da nossa compreensão, da nossa gentileza, da expressão variada. É preciso esclarecimento respeitoso, palavra de atenção, orientação sincera e paciência sempre. Sim, precisa ora. Se chega alguém para a auxiliadora e vem pedir um conselho, seja o que for o assunto a que vai ser tratado, eu devo respeito e a pessoa merece esse respeito. Eu tenho que saber ser sábia, usando as palavras corretas para com aquele que veio pedir um conselho, uma opinião. Jamais poderei eu recriminar este alguém que veio transtornado, em desespero, querendo uma palavra, seja qual for o problema, a situação, e eu não saber respeitar a dor do meu semelhante. Da mesma forma, estando nós diante do comunicante, nós precisamos ter
esse respeito. Nós precisamos usar da paciência, da sabedoria para ter uma orientação correta, uma orientação sincera, né? Claro que a energia, a firmeza que eu deva usar na minha comunicação, dependendo do comunicante, que não se transforme em dureza, em palavras duras, mas eu preciso usar das palavras, impregnar as minhas palavras de bondade e de justiça para com o comunicante. O verbo agressivo, ele magoa, fere o encarnado, constrange o encarnado. Se eu for fazer de forma diferente, se eu for ser desatenciosa para com o comunicante, com o visitante desencarnado, eu não estou usando da caridade. Se é preciso ter palavras fortes, mas que ela tenha sentimento, para não ferir, mas para despertar aquele ser que necessita. Então, é preciso refletir que os espíritos são almas que estagiaram no corpo físico. Os espíritos desencarnados, aqueles que se comunicam conosco, já estagiaram no corpo físico. Então é preciso compreendermos de suas dificuldades. É preciso entender o estado em que se encontra essa criatura, um estado doloroso, inseguro, vacilante. Pessoas com grandes necessidades. Então, eles precisam merecer de nossa afabilidade, porque muitas delas já caminharam conosco aqui. Então, meus irmãos, grupos mediúnicos ali, reunido no recinto, tem que ser um grupo fraterno, tem que ser um grupo amigo, que todos tenham o mesmo propósito, a mesma direção, o mesmo sentido, caminhar rumo ao infinito, em busca de encontrar a verdade, o bom ânimo, a paz, o esclarecimento, o socorro e dar consolo. Se nós precisamos de tudo isso, os nossos irmãos comunicantes também precisam. Então, sejamos nós hábeis quando formos fazer os esclarecimentos. Sejamos nós os médiuns receptivos, amáveis, dóceis, respeitosos para com os nossos irmãos que vêm. Ok, meus irmãos, é isso aí. Hoje nós encerramos o nosso pequenino estudo. Tchau, tchau. Beijinhos para todos.